gente! Olá, pessoal! Começamos esse novo projeto aqui, GFC Talk, aqui diretamente de Orlando, na Flórida. E nós estaremos aqui conversando sobre algumas ideias, alguns pensamentos que passam na nossa cabeça. E eu tenho certeza que você será abençoado com tudo isso. Nesse bate-papo, a gente vai pegar várias conversas relevantes para quem é brasileiro, Vários quem tópicos, né? imigrou para os Estados Unidos, para quem cria filhos, relacionamentos de casais. E a gente escolheu um tema muito legal para esse primeiro episódio do nosso bate-papo, né? Nós vamos tentar falar um pouquinho de tudo, né? A gente tem 30 anos de Estados Unidos, 29 anos para ser mais exato. Sim. Estamos caminhando para o 13º, mas temos ainda assim, estamos aprendendo nesse processo de imigração, né? E para quem não nos conhece ainda, né? Meu nome é André Loyola. E eu sou Renata Loyola. E nós somos pastores aqui da Graça Fellowship Church. E como falamos, somos brasileiros. Temos muita carga de experiência para repartir. E é essa a ideia desse bate-papo aqui sobre temas relevantes para a comunidade brasileira e para os brasileiros ao redor do mundo. Trabalhamos como líderes comunitários aqui na nossa região, então nós temos muitas histórias que dariam para escrever mais do que um livro daquilo que a gente tem visto e vivenciado aqui em contexto de vida imigratória. Mas, e qual é o primeiro tópico que você sem mais separou para nós? delongas, vamos lá. Nosso primeiro tópico desse bate-papo de hoje é o teste do estresse dos Estados Unidos. Gente, para quem nunca imigrou ou para quem já está imigrando, já descobriu isso, que a vida de imigrante é um estresse só. Porque você muda de tudo, né? Você muda o teu país, você deixa as suas origens, você chega num país, uma terra estranha, onde você muitas vezes não sabe a língua, e tudo é novo. Tudo é novo para aquele que bota os pés aqui nesta terra do tio Sam. Né? Às vezes as pessoas vêm passear aqui e elas pensam, não, eu já conheço, já fui várias vezes. Mas, gente, é totalmente diferente você estar aqui como turista ou você estar aqui num contexto de uma vida imigrante, né? Para começar, você precisa aprender tudo, reaprender tudo, né? Se reinventar no meio de um novo processo. É engraçado a gente falar sobre esses tópicos, porque parece que a gente está meio que chovendo no molhado, porque tanto vídeo por aí, né? Ainda mais nessa era que a gente vive na internet, que são tantos doutores, tantos mestres, enfim, nós não estamos aqui com pretensão nenhuma de sabermos tudo. Nós estamos aqui para compartilhar aquilo que nós temos visto, vivido e experimentado durante todos esses anos. Falando em estresse, minha amada, sobre Estados Unidos, a gente já viu isso na experiência, a gente já viu nas pessoas com que a gente teve o privilégio de repartir, que na vida imigratória, né, o casal, vou falar de casal, famílias que vêm para os Estados Unidos, sobre o estresse, ou a pessoa se une mesmo, ou ela se separa. Porque o estresse, ele vem contra a vida do casal, da família, de uma maneira forte, né? É o processo, é as finanças, é as contas para pagar, é a nova profissão, tudo é novo. E como que a gente lida com isso, na sua opinião? Você colocado todo dia no checkmark, né? É verdade. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer quando a gente vai imigrar, e a gente já viu e a gente aconselha isso para muitas pessoas, inclusive no meu livro, né, A Arte de Imigrar, eu falo um pouco sobre isso, sobre a importância do casal estar alinhado. É importante que vocês dois estejam alinhados, até para enfrentarem esse processo todo de adaptação, que vai ser, sim, desafiador para todos, para o esposo, para a esposa. Até porque quando você chega aqui, muitos vão começar a viver um contexto totalmente diferenciado do que vive no Brasil, né? É muito comum casais, quando chegam aqui, eles dizem assim, nossa, a gente nunca passou tanto tempo juntos no começo. Porque no Brasil cada um tinha uma vida, né, profissional, tinha as suas agendas, né, se encontravam à noite. E no começo aqui, até a pessoa achar o trabalho, até a pessoa se achar culturalmente, ela começa a conviver muito junto, né, o tempo todo. Exatamente. E é um reaprender a viver fazendo as coisas a dois. É um processo de adaptação. Uma coisa que a gente sempre fala você está planejando mudar para cá ou você está caminhando nesse processo, primeiro de tudo, família sempre junto. Até porque se você vier, a gente já viu casos de pessoas virem para cá, você lembra? Vários, aliás. De virem para cá, o esposo falar, não, depois eu vou juntar dinheiro e eu volto para buscar a minha família, ou eu mando dinheiro para buscar a minha família, ou eu mando dinheiro para os meus filhos virem, enfim.
E aí você acaba chegando aqui, encontrando vários desafios que muitas vezes são maiores do que você imaginava. E esse processo de distanciamento é prorrogado e ele é totalmente prejudicial, né? E eu acho que se eu posso mencionar, das causas de estresse nesse processo seria esse distanciamento entre a família. E eu acho o seguinte, que todo o planejamento é necessário, as pessoas fazem planejamento, as pessoas devem fazer planejamento, né? Principalmente na era atual, quando migram. Mas uma coisa é fato, tem uma frase que é uma grande verdade, né? Na teoria, a prática é outra. Por quê? A gente planeja de um jeito, mas quase que 100% das vezes que a gente encontra e trabalha com famílias e casais, aquilo que se planejou não sai exatamente do jeito que ela queria. Exato. Principalmente tratando-se de imigração. Então você não tem uma agenda dizendo assim, não, daqui a 6 meses eu vou etapa 1 do processo, etapa 2, 3 ou 4. E daí você tem a questão do trabalho, a questão do dinheiro, o dólar que sobe, o recurso que você tinha agora não tem tanto. Então tudo isso gera um estresse. O dinheiro saiu mais rápido do que você imaginava. Isso é muito comum. Né? A pessoa, não, eu tenho dinheiro para me manter 6 meses. 6 meses, deixa eu falar para você, não é nada de tempo. A vida na América é muito intensa. E a gente, uma semana aqui, eu digo que funciona como um mês. É muito rápido. Muito rápido. E é muito intenso. Você já ouviu, obviamente, vocês já devem ter ouvido a frase de que a América é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a América. Sim. Você precisa estar disposto a viver o novo, estar aberto para viver o novo e a passar pelo processo de adaptação. Então, o primeiro ponto que a gente trouxe é família sempre junto. Gente, ter uma família hoje em dia é um privilégio. Não, uma vida imigratória, uma vida imigrante, esse processo de vida imigrante, né, de imigrar para um país, não vale o seu casamento. Sim. Né? E é muito interessante porque nosso subtópico 2 que a gente tem aqui é o seguinte, solidão a 2. Porque, a princípio, a crise é de viver muito junto. Mas logo em seguida, numa segunda etapa, as pessoas começam a pegar trabalhos e começam a se envolver muito nos seus trabalhos e, em geral, não é o que fazia no Brasil. Então, ela começa a ter cargas horárias extensas, de horários diferentes. E como você mantém o casal unido, trabalhando os dois, horas a fio, chegando em casa morto de cansado, estressado, mas mesmo assim manter a unidade do casal. Manter um romantismo, não perder o vínculo, não perder a sua vida ativa sexualmente falando. Tudo isso é extremamente importante no processo migratório também. Então, como a gente falou, eu acho que a pessoa tem que estar aqui disposta a recalcular, né? Sim, sempre recalculando. Sempre tem que estar disposto a recalcular. Vou falar para vocês, a gente tem 30 anos, né, de vida imigrante. E ainda assim, ainda hoje, eu me pego tendo que recalcular. Me pego tendo que fazer balance de realidade e de expectativas. E isso tem a ver com todo o teu planejamento, né? Às vezes você planeja e nem, como você falou, nem sempre sai como foi planejado. Às vezes você, na teoria, você acha que você vai dar conta. Na prática, você vai ver que para você dar conta vai exigir muito mais esforço. E para manter o seu casamento, a unidade, a conexão com os filhos, vivendo numa vida tão busy, que é uma vida de imigrante aqui, uma vida muitas vezes que não dá nem para você escolher o tipo de trabalho que você pega. Eu acho assim, uma coisa interessante a gente ressaltar é que muitas vezes as pessoas assumem esse estresse pelo tanto de coisa que elas têm que atingir, né? E em geral o imigrante é conseguir a aprovação do processo e muita gente acaba pagar escola, pessoas vêm com mas muita gente acaba caindo nesse erro de dizer assim, ó, quando eu tiver o meu green card, daí eu vou aproveitar os Estados Unidos. Quando eu chegar, né? E o que a gente descobre é que é uma atenção que você precisa aproveitar a sua vida aqui no processo, não deixar o casamento desmoronar, né? E viver como se já tivesse atingido vários objetivos. Porque o que importa é o dia de hoje. Exato. Né? Ter em mente assim, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E eu digo assim,
Cada conquista na vida migratória é algo de ser celebrado. Então você precisa manter isso. Como manter o vínculo forte com o seu esposo? Como manter o vínculo com a sua família? Você tendo em mente de que você precisa primeiro ter uma lente positiva diante de tudo que vocês estão vivendo. Né? Seja qual for a circunstância, você precisa ter uma lente positiva. E outra coisa, as pessoas ficam falando assim, ó, não, eu tô aqui há 6 meses, 1 ano, não fui nem na Disney, né? Porque não querem gastar o dinheiro. Beleza, pode ser uma realidade. Mas o quanto custa pegar a esposa e ir no lago em Downtown Orlando, que não custa nada, e você dar uma volta para ver a natureza? Lake Eola. Ou você ir andar 1 hora de carro e você tá no Golfo, na praia, em Daytona, e gastar ali, tomar um sorvete à beira do mar. Coisas que não custam dinheiro, mas exigem propósito. Exigem um propósito maior de você realmente fortalecer o relacionamento e o casamento. A né? vida na América precisa ser intencional. Aliás, nós estamos vivendo uma era que as coisas acontecem tão rápido, que as informações chegam tão rápido, que é tanto conteúdo, é tanta informação, é tantas aulas, tantos ensinamentos por aí, que você precisa ser intencional. Você precisa ver aonde você vai gastar o seu tempo, priorizar o que realmente é importante. Então, você que está mudando, ou você que está morando aqui já há algum tempo, lembre-se, nem nada na sua vida vale a pena o seu casamento. Então, sacrificar o seu casamento. Então, você precisa ter uma família, tenha isso em mente, ter uma família é um privilégio, é uma dádiva de Deus. Então, priorize o tempo de contato, né? Priorize a intimidade, o toque. Sim. Priorize, não deixe isso perder. Eu sei que é difícil, mas você precisa ser intencional. Dentro aqui das nossas anotações, a gente estava pensando nisso, né? Sobre manter a unidade, manter o propósito. Tem outra coisa que é muito forte aqui nos Estados Unidos, que é o individualismo. Né? O individualismo dos filhos, a cultura americana, e uma coisa que é interessante que a gente aprendeu, né? Que existem coisas maravilhosas nos Estados Unidos, mas existem coisas que não são tão maravilhosas assim. E a gente precisa saber, no nosso casamento, na nossa vida de família, Na sua casa. na casa, em todas as áreas, a gente reter o que é bom, aplicar na nossa vida, mas aquilo que não é tão bom assim, a gente pode fazer diferente. Porque tem coisas na cultura brasileira que são boas, maravilhosas. Exato, que você deve manter. Sim. E aqui na cultura americana, você precisa se envolver com a cultura americana. Gente, a gente já teve contato com algumas pessoas que dizem assim, eu quero que os meus filhos se envolvam com a cultura americana. É tudo muito lindo, tudo muito romântico, mas você precisa estar aware, precisa estar ligado, estar conectado. E eu vejo muitas vezes filhos separados, um distanciamento entre pais e filhos. Sim. Porque a cultura americana... de novo, nós não estamos falando mal da cultura americana. Nós Amamos os Estados Unidos. amamos os Estados Unidos. E a sua cultura. Nós construímos a nossa vida aqui. Seria hipocrisia a gente falar que aqui não é bom, porque teria algo muito errado conosco se estamos aqui 30 anos sim. achar esse lugar ruim. Então, Mas qual o ponto negativo? O ponto negativo, na minha percepção, percepção. Não sei se é o ponto negativo, é um dos pontos que eu poderia abordar, que é a questão do individualismo. É uma cultura que treina a criança para ser um indivíduo totalmente independente, que é bom, de certo lado, de certa forma, mas cria-se um distanciamento entre a família. E a gente viu isso, os nossos 3 filhos fizeram homeschool. A nossa mais velha já se formou na faculdade, o do meio também, e a gente está formando agora, esta semana, no high school, o nosso filho, o nosso caçula, que fez homeschool também. E por que nós optamos pelo homeschool? Nós optamos pelo homeschool porque nós não achamos bonito esse individualismo. Nós acreditamos que nós podemos viver de uma maneira comunitária, né? E a gente desenvolveu um senso de time lá em casa, né? Mas é interessante ressaltar assim, né? Porque o outro extremo é muito perigoso, né? Criar filhos que não tenham capacidade de desenvolver por si mesmo, de tomar decisões. Então, muita gente confunde com isso. Então, é muito possível dentro dessa questão do individualismo, porque o que acontece numa cultura radical americana, né? O filho aos 16 começa a pagar aluguel dentro de casa. E ele começa aos 18, em algumas situações a gente já ouviu e viu, onde o filho você vai viver a tua vida, ou o filho mesmo vira as costas e vai viver. E pode ser muito romântico isso, mas cria uma separação no vínculo do centro, que é a família. Exato. Que é o apoio emocional, que é o apoio de orientação.
eu acho que não há ninguém melhor do que os pais, ninguém ama mais os filhos do que os pais, para poder dar o direcionamento e dar esse elo da família que nós brasileiros temos muito. Obviamente, a gente não quer ninguém com 30 anos vivendo à custa dos pais, Óbvio não que é não, isso. E no nosso contexto de E o realidade, nosso graças a contexto não Deus, é esse. nunca foi assim, né? Sim, Nosso sim. filho de 21, ele já tem seu trabalho, já está formado na faculdade, continua morando conosco, porque ainda não se casou, mas já tem uma vida totalmente independente. E o caçula também já tem toda uma estrutura, mas Já trabalha, já faz seu dinheirinho. isso, já é um senso de pensar no próximo. Vou dar um exemplo. A nossa mais velha, casada, ela tem uma menina de 2 anos e meio, vai fazer 3, e ela tá grávida. E aí hoje eles iam ter célula da igreja na casa dela, e aí ela ligou pro irmão. David, você pode chegar um pouquinho mais cedo para me ajudar com as coisas aqui, para eu organizar? E aí eles foram super disponíveis e dispostos a poder ajudar, porque a gente tem esse senso de cooperativa, de colaboração, de time, de que se eu posso ajudar, se eu posso facilitar, se eu posso colaborar, né? E muitas vezes o americano não tem isso, é tipo assim, cada um do seu quadrado, cada um do seu, né? Sua responsabilidade, a minha é minha. A minha é minha, e cada um vive, e a gente vive sem pensar no que está chegando, está vindo atrás, né? Então, e eu acredito que isso, a gente fala isso com muito cuidado, até para não ser muito mal interpretado. Né? Nós geramos filhos e criamos filhos que devem sim ser independentes, devem aprender a pensar por si mesmo e andar com as suas próprias pernas, mas nós precisamos ainda de manter um vínculo de família, onde a voz mais influente na vida dos nossos filhos deve ser a vida da família, a vinda da família, deve ser o pai e a mãe. Obviamente. Entrando nesse princípio, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a educação de filhos. Não, mas você não respondeu também sobre essa qual? pergunta. O que eu responder? O que, na tua concepção, o que você acha que é importante que o casal faça para eles não perderem o vínculo, vivendo todo esse estresse de adaptação? Eu acho que é a intencionalidade. Intencionalidade de ver que numa terra como os Estados Unidos você tem milhões de opções que você pode usufruir sem necessariamente estar sobrando dinheiro. Você pode usufruir intencionalmente, dedicando tempo, porque aí a gente falou que cada um trabalha 12 horas. Será que é necessário os dois trabalhar 12 horas? Acho que não, né? Porque aqui, sem você ser rico, você tem muita qualidade de vida. Então, tudo aquilo que a gente... E esse é um ponto, porque a maioria das pessoas elas vêm para cá buscando a qualidade de vida. Mas se elas não se policiarem, elas... Pega o primeiro, segundo, terceiro trabalho, quarto trabalho. E essa qualidade de vida fica cada vez mais distante. Exatamente. Nós já presenciamos casos de famílias que não suportaram e foram embora. Sim. Porque eles não conseguiam viver nesse frenesi que a vida imigrante nos oferece, se você não se posicionar e priorizar o que realmente é Mas importante. aí, ó, respondendo a sua pergunta, esse acho que é o fato, é esse balance, essa conscientização cultural, que demora muito para cair a ficha. Porque as pessoas ficam naquela, né, na agonia da imigração, mas você vai descobrindo com o tempo que daqui a pouco você não precisa de uma fortuna para viver muito bem. Você, com o básico, você já pode ter uma qualidade de vida excelente. Você pode usufruir da terra, você pode ir em vários lugares que não custam muito dinheiro, muito pelo contrário. Ainda mais na região que a gente está. Exatamente, nós moramos em Orlando, na Flórida, tem tanta opção nessa terra. Então, as pessoas elas deixam de ver essas oportunidades e elas começam a fixar naquilo que ela não consegue comprar, ou numa garantia, e daí começa essa frenesia do primeiro trabalho, não, o segundo trabalho, agora eu consigo mais um terceiro trabalho, e assim o casamento e o relacionamento começa a virar dois estranhos dentro de casa. E isso é um ponto bem interessante, porque aquilo que você falou, aquilo que ela não consegue comprar. Gente, pessoas são mais importantes do que coisas. Sim. Nosso convívio em família deve valer muito mais do que a televisão nova que eu quero comprar, ou do que mudar de carro, ou do que andar com uma bolsa de marca. Enfim. Mesmo porque, né, meu amado, vamos falar a verdade, aqui a acessibilidade é tão grande, aonde, né, a gente tem exemplo em casa, nossos filhos, né, são filhos que não ficam fissurados em carros, por exemplo. Porque aqui carro não é um bem, aqui é um carro, um meio de transporte. Então, isso é uma coisa que os nossos filhos pegaram do americano. O americano não tem esse... já é engraçado que você vê brasileiro e aí
O brasileiro dá muita importância para a marca, né? E aí você vê brasileiro vestido de cabeça abaixo, aquelas roupas que repete várias vezes a marca, o brand. Como se fosse um né? grande status aqui, como né? se fosse bonito aquilo. Então a gente não precisa disso. E quantas vezes eu fui no Walmart e comprei uma bermuda para meus filhos e eles estavam super felizes e estava ótimo. Porque era algo para eles jogarem futebol ou algo, enfim. Existem alguns itens que é importante. Não é importante. É bom que você compre de marca porque tem uma qualidade melhor. Existem, mas isso não é o topo da montanha. Não. Isso não pode ser a prioridade na sua vida. Os nossos filhos cresceram com um padrão de vida bom, nunca faltou para eles, graças a Deus. Absolutamente. E eles tiveram a oportunidade de experimentar tudo e de fazer tudo, muito mais do que a gente fazia na nossa infância, né? E gente, eu lembro que muitas vezes a gente queria levar eles para Disney, eles diziam assim: "Ai, de novo? De novo?" A gente brincava que o parquinho Vamos levar os filhos no parquinho ali de trás de casa, que era Disney. É. E aí eles dizem: "Ai, de novo, não aguento mais pegar fila." Então, e assim, claro que a gente desenvolveu neles também o senso de gratidão. E eu dizia para eles: "Vocês estão indo para um lugar onde muita gente gostaria e deseja." E eles sempre reconheceram isso. E eles sempre reconheceram isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que são importantes e tem coisas que não são tão importantes na nossa vida. E a gente precisa dar importância para aquilo que realmente é importante. O dinheiro não é tudo nessa vida. Eu acho que nada. Eu cresci numa família, sou filha única, né? E Jesus já levou a minha mãe, mas uma coisa que ela sempre me ensinou é que a presença vale mais do que qualquer presente no mundo. Então, se você quer me ver feliz, você está no mesmo ambiente que eu estou. Eu valorizo muito a vida e a presença das pessoas que eu amo. Eu acho que isso vale mais do que qualquer dinheiro. Bom, outro assunto aqui para a gente repartir nosso bate-papo de hoje: a educação dos filhos americanizados. E aí é o grande conflito das línguas. A gente acho que não sofreu tanto esse conflito diretamente, porque a gente mora em Orlando, tem uma igreja que é brasileira na cidade de Orlando. Então nós temos contatos com toda a comunidade brasileira há 20 anos aqui, e eles cresceram dentro dessa comunidade. Os nossos filhos, eles são americanos, mas eles aprenderam a ler e escrever em inglês. Português. Porque eles tinham desejo de se relacionar com os amiguinhos, por exemplo, que chegavam do Brasil e que só escrevia português. E como nós temos um chamado na nossa igreja de ser bem acolhedora, welcome, né? A gente, assim, treinou e ensinou os nossos filhos a se envolver dessa forma, mesmo sendo americanos. Eles se envolviam com a cultura americana e com a cultura brasileira. Então, assim, eles falam perfeitamente inglês, perfeitamente português, e eles escrevem e leem português. Claro que, obviamente, o vocabulário português vai faltar sempre uma palavra ou outra, né? Algo novo. Muitas palavras. Eles. Mas olha, é engraçado de ver eles falando. É interessante que, quando a gente migrou para cá, quase 30 anos atrás, a gente encontrou uma família que tinha filhos americanos. E era muito estranho a gente ver aqueles pais conversando com os filhos em português e os filhos respondendo para eles em inglês. Era feio. Porque eles não falavam português. Então criou-se já uma distância cultural, e na época, não sei se tinha esse entendimento, que a gente tem hoje. Que hoje uma criança, né, americana que já nasce com duas línguas, que seria o português e o inglês, é uma vantagem para ela, de todas as formas, porque aí o espanhol já entra quase que de lambuja, né? E eu lembro que muitas famílias no passado falavam assim: não, é importante que a criança ela fale inglês porque ela é americana, e daí eu aprendo inglês com ela, achando que era vantagem a criança não falar português. E a gente discorda completamente disso, a nossa experiência foi totalmente contrária. E a gente optou por isso. Eu lembro que quando a gente teve contato com essa família, para mim foi chocante. E eu falei para ele: amor, quando nós tivermos filhos, eu quero que eles falem português também. E nós moramos numa região que muito mercado de trabalho é oferecido e é viabilizado porque fala mais de uma língua. Sim. Então, quando você consegue fazer com que seus filhos assimilem, e, gente, criança assimila igual uma esponja. O português e o inglês não vai dificultar a fala, nem a escrita, nem o aprendizado deles. E a primeira língua dele vai ser inglês. Vai ser de inglês. Fato, eu alfabetizei os meus filhos em inglês e eles, por eles mesmos, conseguiram aprender o português por iniciativa própria, porque eles tiveram o desejo e o interesse de aprender a se comunicar de uma maneira melhor, com os parentes, no grupo de WhatsApp dos coleguinhas, né? Agora,
uma coisa, um fato engraçado que aconteceu conosco, né? Nós temos 3 filhos. A mais velha, ela aprendeu naturalmente o português com facilidade, dentro do contexto. O segundo filho, ele não falava muito português. E nem gostava. E nem gostava muito, ele era mais ele quieto. não gosta muito de falar, ele é uma pessoa bem reservada. E daí eu lembro muito bem, quando ele era bem menor, ele tinha aquela vontade de tomar café. E um dia minha esposa chegou para ele e falou assim, você quer tomar café? Só o dia que você falar português que nem a sua irmã. Gente, não gastou uma semana. Aquele menino tirou português de onde ele não tinha. Porque ele tinha muito desejo de tomar o dito curso do café. E porque eu dei um desafio. E deu um desafio. E ele se moveu com isso. Então, muitas vezes eu acho que a responsabilidade é dos pais manter a segunda língua. Né? Manter o português, no caso daqueles que nasceram aqui. Exato. Tem parentes no Brasil que não dominam inglês, né? Obviamente, você deve ter parentes no Brasil que não dominam inglês. Eu tenho vários. Então, é importante que os nossos filhos ainda consigam manter vínculos com esses parentes, né? E, assim, eu ia falar uma coisa, esqueci, estava falando que ele aprendeu a falar, que a gente deu desafio a ele. Ele falou lembrei. Gente, os nossos filhos, a gente não precisa aprender inglês com a fala dos nossos filhos. Nós podemos aprender inglês com eles, no processo de aprendizado deles. Eu aprendi muito não só da língua, mas da história americana. Aprendi com eles, junto com eles, né? Mas não através deles. Eles não eram o canal para que eu aprendesse. E assim como também muitas pessoas chegam aqui e falam assim, eu vou na igreja americana porque eu quero aprender a falar inglês. Gente, se você conseguir ouvir a palavra de Deus em português e segui-la, você já está no lucro, filho. Não queira ir para uma igreja para aprender o inglês, porque ali não é apropriado. Você vai numa escola aprender inglês, não numa igreja. Óbvio que aqui, qualquer lugar que você for, você tem inglês. Você vai no Publix, a placa é em inglês, as instruções das receitas, por exemplo, vai comprar um bolo para fazer. Nem que você não queira, você vai estar de cara com o inglês em todo o tempo. Exato. Né? Apesar de estar em Orlando, né? Tem muito brasileiro. Rádio, vai ouvir o rádio é em inglês, vai ouvir músicas em inglês, a televisão, se você vai... Netflix, a maioria dos filmes são em inglês. Então, assim... muito mais da gente, né, se posicionar quanto a isso. Existem outras maneiras de você aprender inglês, não indo para uma igreja e não dependendo da fala do seu filho. É importante que seu filho saiba falar inglês e português, né? Eu acho que no mercado de trabalho global, como nós vivemos hoje, você já está uma criança que ela é americana, né? Filho de brasileiros, que é a nossa característica. Ela cresceu, a primeira língua dela vai ser o português, nos primeiros anos de vida dela, porque se você fala português em casa. Quando ela vai começar a ser alfabetizada, ela vai ser automaticamente aprender o inglês e ela vai começar a falar inglês fluente. Só que daí o grande desafio é esse. A partir do momento que ela cresce um pouco mais, ela manter o português. Então, quando você tem mais de um filho, entre eles preferem falar inglês. Porque é mais fácil, né? Por isso até que o nosso do meio não gostava muito de falar em português, porque ele automaticamente falava em inglês com a Melody, que é a nossa mais velha. E vou te falar, pode ser um estresse isso, né? Claro. Porque imagina você ter filhos aqui que não conseguem falar a língua dos avós que estão no Brasil. O tio, a tia. Ou quando vai ao Brasil, a pessoa não consegue se comunicar. Então, nosso conselho, né? Estritamente, mantenha as duas línguas. Faça ele falar, incentive ele a falar português, aprender a entender a língua portuguesa. 2 pontos importantes que eu quero falar a respeito de adaptação de filhos. Primeiro, seu filho se adaptará, criança, adolescente, junior, adolescente se adaptam muito mais rápido do que os adultos. Então, assim, se você tem preocupação com isso, diminua o seu senso de preocupação com este ponto. Segunda coisa com a maturidade, deixa eu para usar as palavras corretas aqui. De acordo com o nível de naturalidade que você lidar com todo o contexto, assim será também dos seus filhos. Eu conheço passou por nós uma família que ela dizia assim, minha filha tem problema com o inglês, ela tem que fazer terapia, ela tem problema com o inglês. Ela não tinha problema com o inglês, a mãe tinha problema com o inglês e ela falava que a filha tinha problema com o inglês. Então, e a mãe, de tanto falar, a filha colocou na cabeça, era uma criança, tinha 7 anos, que ela tinha problema com o inglês. Então, gente, quanto mais leve você fizer o processo dentro da sua casa, mais leve vai ser para o seu filho, para o seu esposo, para toda a família. Então, o processo de
imigração já traz muitas dificuldades e desafios. A gente não precisa criar mais. Eu acho sim que dentro desse contexto, é importante você falar isso, que nós precisamos aplicar, né, aquela questão do meio copo cheio. Exato. De você olhar as situações, olhar... E lógico, nós somos pastores, a gente vai sempre falar, vá para uma igreja, ouça a palavra de Deus, seja cheio das coisas de Deus. Mas, em cima disso, é você escolher, independente da tua religião, você escolher olhar o lado bom. Você escolher falar coisas boas e ter boas expectativas em relação ao teu processo de ser um imigrante numa terra estrangeira ou vir a ter filhos aqui e começar a ter essas crises, né? Como você falou, a mãe fala, não temos, nós vamos aprender, estamos a caminho de aprender e a gente vai chegar lá. Né? Até porque pode ser diferente daquilo que você planejou, Sim. mas ainda assim pode ser bom. Até esse processo de adaptação, porque muitas vezes você precisa recalcular, muitas vezes você precisa estar disposto ao novo, aberto para o novo. E isso também entra no tópico de conhecer pessoas novas, de criar vínculos novos, porque é importante. A vida imigrante acaba sendo muito solitária, porque é muito busy. Cada um caminha na sua direção, cada um com seus compromissos, com as suas responsabilidades. E é importante que tenha uma rede de apoio. Com né? certeza. Então, assim, isso é uma coisa que no Brasil se tem muito e que a gente precisa desenvolver aqui. Nós precisamos estar dispostos a aprender, a desenvolver algo novo aqui, nesse contexto. Né? Legal. Ó, e a igreja também ajuda, tá? Na rede de apoio. Com certeza. Outro tópico aqui para a gente bate papo aqui, e tem a ver, né, dentro do contexto geral, porque muitas pessoas vêm para cá. Você tá passando tão rápido. Eu tô passando tão rápido? É. Não, mas a gente tem que mover, ir para frente, ir para frente. Luto da distância. Olha, outro estresse de quem vive é uma coisa importante a gente falar. Porque as pessoas muitas vezes migram, né? Elas mudam de status aqui nos Estados Unidos, tá lá com seus trabalhos, crise com o filho, e sempre tem aquele grande desafio, principalmente quem muda de status aqui, de que se um parente morre no Brasil, ou se alguém querido vem a falecer no Brasil, ela não pode ir. Como lidar com essas dores da imigração? Coisas que ninguém fala. Preços primeiro, que ninguém fala. Que são pagos. Existem muitos preços da vida imigratória, da vida de imigrante, que não é divulgado. E esse é um deles. Infelizmente, isso é uma realidade e você precisa estar preparado para enfrentar isso. Né? Então, por isso a gente disse, para você, se você é um big issue, você não conseguir ir para o Brasil, então aplique de lá o seu processo de legalização e só venha quando tiver assim, tudo né? ok. Não, eu vou em um ano eu já resolvi a minha vida imigratória, ou em 2 anos eu já resolvi a minha vida imigratória. Você conta ou eu conto? E eu vou te falar, gente, não dá para fazer essa matemática. A realidade é que se você vem para mudar seu status aqui, ou tem um planejamento onde você vai ter que esperar um fim de processo aqui, e você tem parentes no Brasil, conte certo que esse tempo não é pré-determinado. Tem uma estimativa, mas ele não é pré-determinado. E a gente viu várias situações onde pessoas estão aqui e, de repente, o pai falece, a mãe vem a falecer, e a pessoa está aqui desesperada porque ela, além de não ter dinheiro muitas vezes para ir, ela não pode ir, porque se ela for, ela perdeu o processo imigratório dela. E então, isso é uma dor que muita gente acaba enfrentando, infelizmente. E a gente, né, acompanhou vários casos desse tipo. E realmente só Deus para trazer conforto numa situação dessa. E assim, uma vez que você escolheu a sua vida de imigrante, você mudar para um outro país, você precisa estar disposto a viver aqui. Sim. Sabe, 100%. Não tá aqui com a cabeça lá no Brasil o tempo todo. Eu vejo pessoas que muitas vezes vêm para cá, mas não conseguem se desvincular daquele contexto. Às vezes, eu acho que nós, talvez tenha sido mais fácil, porque nós viemos com os parentes diretos aqui, Sim. né? Eu sou filha única, vim com meu pai e minha mãe, ele com o pai dele. Os pais dele já estavam aqui, meu cunhado na época também estava aqui, que é o único irmão que ele tinha. Então, nossos parentes diretos sempre estiveram aqui conosco. Então, a gente não passou por essa dor, mas a gente conhece ela, por ter vivenciado com muitas pessoas que passaram por isso. Mas eu vejo assim, eu me lembro que nós, como igreja, a gente tem como slogan, somos a sua família em Orlando.
E isso é, muitas vezes, um tiro no pé. Eu estava conversando com a minha filha essa semana, que às vezes algumas pessoas vêm do Brasil com seu monte de issues com a família, sabe? Problemas com a família. Problemas, sem falar com, não sei quanto tempo não fala com o pai, não sei quanto tempo não fala com a tia, com o primo, enfim. E aí para as pessoas que já mudaram de país, vir para cá e cortar o vínculo com você, se já não tem vínculo com a sua família, já não tinha vínculo com a família ela no quebrou Brasil. o vínculo da história dela na cidade pelo sonho de uma vida melhor, né? E passamos muito, enfrentamos isso. Essa é uma dor que eu, como imigrante, tenho, como pastora, eu tenho. Da quantidade de pessoas que já passaram no nosso convívio e que simplesmente romperam o vínculo de alguma forma, ou porque se mudaram, ou porque não permaneceram, ou porque resolveram ir para uma outra igreja, enfim. Muitas pessoas que tinham lugares na nossa mesa que hoje não têm lugar mais porque escolheram não estar. E isso é muito dolorido, porque você investe, você ama, você acolhe, enfim, voltando no ponto que eu estava dizendo, é que nós temos como slogan, eu sou a sua família em Orlando. E como família, a gente não deixa ninguém celebrar as datas comemorativas. Tanto é que toda semana a gente está aqui no aniversário, né? A gente celebra, canta parabéns. Aniversário toda semana. Mas a gente não deixa ninguém, nenhuma data comemorativa sem fazer uma atividade. Então, assim, Natal, Ano Novo, Thanksgiving, Páscoa, Dia das Mães, tudo a gente celebra junto. Porque acontece um negócio também, né? Os imigrantes, nessas datas, o que acontece com eles? Eles ficam tristes. Eles ficam deprimidos. Deprimidos por quê? Porque ele lembra da festa na casa da avó, que todo mundo se reunia, agora ele não está mais. Ele lembra do almoço na casa da mãe, que os irmãos estão lá e ele não está, ele está aqui sozinho. Então, essa dor de imigrante é muito forte. E a gente tenta, de alguma forma, não suprir, porque a gente sabe e fala, né, sempre que os seus familiares são insubstituíveis. Pessoas são insubstituíveis, funções são substituíveis, mas pessoas são insubstituíveis. Então, a gente, de maneira nenhuma, tem a pretensão de substituir algum dos seus familiares, mas a gente tenta aqui, de alguma forma, suprir essa carência da solidão que a América traz, né? E aí eu me lembro que a gente celebrando um casal, uma família recém-chegada, e a gente celebrando o Natal na igreja e tal, e a pessoa escolheu ficar em casa chorando com os filhos, com o esposo, e no FaceTime com a família do Brasil. Gente, isso não é justo nem para os seus filhos. Se você está aqui, viva o hoje. Seja grato por aquilo que você tem hoje para viver. Aproveite o momento do agora, né? Exato. E vença essa tristeza, porque imigração, quer nós queiramos ou não, ela é você viver uma nova vida, num novo lugar, num novo contexto, fazendo novas amizades, fazendo novos relacionamentos que vão fazer sentido nessa etapa nova de imigrar. Então, todo o estresse, que é o nosso tópico hoje, né, do estresse da imigração, eu acho que ele pode, em muitos níveis, ser evitado, manejado, né, contornado, para que ela não acabe destruindo o casamento, relacionamento com os filhos, ou mesmo, né, se autodestruindo. Exato. Que entrando no ciclo de depressão, né? Sim. A gente, graças a Deus, mora num lugar onde o clima é bom, mas mais para o norte o índice de depressão é gigantesco. Porque as pessoas vivem num dia cinza, num contexto de solidão, e por isso é extremamente importante que você esteja coligado numa rede de apoio. E a gente já viu isso, gente. As pessoas que vêm mudar para cá, se ela não se coliga num grupo, numa igreja, com alguns amigos mais chegados, ela não fica. Não consegue, você não consegue subsistir. Porque aqui é uma vida muito solitária. Então, nós precisamos sim disso. Então, o primeiro ponto que a gente falou é casal. Priorize o seu tempo junto. Tenha tempo. Dê importância para aquilo que realmente é importante. Não deixe o seu cônjuge, a sua vida sexual, o toque físico, sabe? Não deixe isso para depois. Priorize. Mantenha o vínculo com os seus filhos, mesmo seus filhos estando numa escola americana. Deixe claro para eles que você quer fazer parte do dia a dia, do convívio deles, diário. E não deixe perder a sua língua portuguesa, tão preciosa, né? Crie um ambiente onde o meio termo ele é colocado na mesa. Porque você não, apesar de ter imigrado e a gente amar os Estados Unidos e querer se estabelecer nessa terra, a gente não quer perder as nossas raízes. Exato. E manter aquilo que é bom das nossas raízes. Então, você fala uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que tem muito a ver aqui. Quando a gente vem para cá, a gente deixa de ser, de certa forma, cidadão brasileiro, 100% brasileiro. Sim. Porque você começa, mesmo sem perceber, a assimilar e a
aceitar no seu dia a dia, no seu contexto, contextos da cultura americana. Sim. Mas você, por mais que se torne cidadão, nunca será um cidadão 100% Não. americano. Você virou a terceira cultura que eu falo, né? É isso que você fala. E eu acho que isso tem muito a ver. E É. mesmo como essa terceira cultura, como você faz para manter o seu casamento saudável e um relacionamento com os filhos saudável, onde você consegue desenvolver seres pensantes, responsáveis, que tomam as decisões por si só, mas que ao mesmo tempo valoriza e respeita a voz dos pais, né? Eu falei sobre, né, até foi Dia das Mães, a gente está gravando logo após o Dia das Mães, né? E a gente falou sobre legado que as mães da Bíblia, né, deixaram, né? E eu acho que pensando em legado, que nós como famílias brasileiras em solo americano, e a gente já tem a primeira geração, no nosso caso, de filhos, os 3 americanos, já somos avós, ó, que lindo, né? Já é a segunda geração. Então, nós queremos sim que esse legado, né, da família, dos vínculos que nós temos de família brasileira, eles possam permanecer. Obviamente, não vai ser igual no Brasil, porque nem a gente é mais 100% brasileiro culturalmente falando. Mas a gente pode sim adotar coisas boas dos Estados Unidos. Pode sim a gente manter os valores que a gente acha que é importante da nossa cultura brasileira, e a gente pode caminhar deixando um legado para as próximas gerações que vai ser bênção para eles, né? A gente falou também sobre manter a língua, né? E a gente falou sobre o luto da distância. O luto da distância. Sabe que uma coisa que acontece também, amor? Eu estava pensando aqui, às vezes a gente fala assim, o luto da distância para aquele que morre. Mas eu acho que também existe o luto da distância pela própria distância da ausência. Claro, pela a pessoa ausência. está lá, mas ela não está mais no teu convívio. E aquilo que você falou da pessoa viver no... vários casos a gente pegou disso, a pessoa está aqui, mas ela está vivendo com as pessoas no Brasil pelo FaceTime. E ela não consegue abrir o coração para as coisas daqui, né? É importante que você mantenha o vínculo com seus amados. É super importante. Sim, lógico. Mas você precisa estar aberto a criar novos vínculos aqui com as pessoas. E aí é um detalhe. Escolha cautelosamente qual a mesa você vai se sentar. Esteja numa mesa onde você não vai ser simplesmente uma pessoa interesseira. Sim. Seja numa mesa onde você esteja disposto a compartilhar. Na nossa mesa, infelizmente, passaram muitas pessoas que só queriam usufruir dos benefícios ou da influência, mas ou vai do acontecer network. Sempre. Sim, mas eu estou compartilhando com vocês. E, de novo, gente, não estou reclamando, tá? Estou só compartilhando com vocês a nossa experiência. Passaram muitas pessoas que só queriam usufruir do nosso network, da nossa experiência aqui, mas elas não tinham prazer de estar conosco. Por isso não estão mais conosco hoje. Então, assim, que você escolha cautelosamente a mesa que você vai estar, com pessoas que você acha que vale a pena caminhar. Crie vínculos duradouros, né? A gente falando de legado. Eu tenho algumas amigas especiais que são amigas de vida inteira. Eu tenho algumas queridas que eu posso mencionar. A gente não se fala muito, por causa do busy, elas também têm uma vida ocupada. São avós também, já, coincidentemente. Tudo nessa uma idade jovem. Eu tenho uma delas que ainda não é avó. Mas, enfim. Mas são pessoas especiais que também entendem desse contexto de vida imigrante, que têm experiência para compartilhar conosco. E são relacionamentos que eu cativei, que eu alimentei, porque isso é importante também. O seu relacionamento você precisa alimentar. E o relacionamento precisa ser uma mão de via dupla. Com certeza. Né? Então, assim, eu acho que o estresse da imigração, o estresse de viver, de manter a vida e vencer aqui. E o que seria vencer nos Estados Unidos? Vamos lá, para você. Cara. Fala assim, estresse dos Estados Unidos, imigrar, eu estou no caminho, eu estou fazendo. Tá, mas qual seria o estágio de fala assim, cara, eu venci? Porque é muito relativo isso, né? As pessoas deixam o estresse tomar conta em busca de uma tal felicidade. Mas... esses dias eu vi um videozinho que a pessoa dizia assim, sobre... É quase que um pensamento positivo, mas ainda bem que eles falam. E aí ele fala assim, pelo menos... eu olho diante do negativo e falo, mas pelo menos... furou o pneu do carro. Pelo menos eu tenho um carro. Mas pelo menos, ainda bem que eu tenho um step.
Ainda bem que eu estava perto de um lugar onde eu podia parar com o meu carro para poder trocar o pneu. Ainda bem. E aí você sempre se policiar. E eu acho que isso é algo relevante na nossa caminhada. Você fazer esse exercício diário. Porque, às vezes, você tem tantas negativas de acordo com o seu planejamento que você começa a olhar tudo negro. E você precisa se ensinar e exercitar, olhar de uma maneira positiva. Né? E o que Ainda seria, dentro desse contexto, seria uma né? vida de sucesso? Tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia que diz assim que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Mas se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas serão. Então esse exercício de você olhar positivamente, olhar com olhos bons, olhar com esperança, né? Eu creio que o sucesso não é um lugar onde você chega. Não é. Mas é um caminho que você percorre. E eu também penso E eu assim. acho que o sucesso ele pode ser sim percorrido desde o primeiro dia que se pisa numa vida imigratória. Porque os desafios sempre vão ter. Agora é o processo X, B ou Y. Mas depois que eu tenho green card, daí tem o desafio B, C, H, D. Não, mas depois que eu sou cidadão. Não, agora tem o desafio. Outros. A vida é cheia de desafios. Então, se a gente aprender E ainda bem por isso. viver bem em todos eles, né? Viver bem, olhando, buscando a Deus, buscando, né? No nosso caso, nós cremos piamente que você tem que buscar, né, ao Criador na sua vida, relacionamento com Cristo. Eu acho que o sucesso ele já é atingível no primeiro passo que você dá na imigração, apesar dos estresses que existem nessa vida imigratória. Então, que infelizmente para a nossa reflexão. São muitos. Mas você possa priorizar o que realmente é importante. Valorizar a sua família de novo. Nada na vida vale sacrificar a sua família. Agora está na moda, né? Tá na moda, tá no topo da mídia aquele filme, né? The Devil, o Diabo Veste Prada. The Devil Wears Prada. Sim. E aí a gente foi assistir e já no primeiro filme você vê que é a mulher, que é a personagem principal do filme, ela é extremamente bem sucedida. Ela tem uma posição de destaque naquilo que ela faz relevante. Mas a vida pessoal dela é um fracasso. Então, assim, que você possa começar ou enxergar de uma perspectiva diferente. Às vezes, aquilo que lá fora está falando de sucesso não é o padrão de sucesso para a sua vida. Então, que você possa investir no seu casamento, na criação dos seus filhos, valorizar o que realmente é importante, sabe? Se treinar, se policiar, se ensinar a enxergar o lado bom das coisas, o copo meio cheio, não o copo vazio. E não deixar para amanhã o toque, não deixar para amanhã um abraço, não. A gente sempre teve isso, né, amor? Sim, sim. E a gente não sai sem se despedir, a gente não chega sem se cumprimentar. Pequenas coisas que fazem a diferença no dia a dia. A gente ainda anda de mão dadas. Sim, sim. A gente louva o Senhor de mão dadas. A gente ora junto. A gente faz aquilo que a gente... E quanto maior o tempo... Todo o tempo que a gente pode estar junto, a gente está junto. Com certeza. A gente desenvolveu um senso de parceria, de companheirismo. O prazer está em estar junto, né? Estar junto. Separado é chato pra caramba. Isso aí. Isso aí a Bíblia fala, não é bom que seja só, né? Não. Você não precisa estar sozinho. A vida imigratória é uma vida solidária, mas não precisa... de solidão, mas ela pode ser uma vida solidária, de parceria. Você pode ter vínculos, você pode desenvolver relacionamento com pessoas que vale a pena caminhar, pessoas que pensam parecido com você, que carregam os mesmos valores e princípios que você. E ensine os seus filhos. O maior legado que você pode deixar é o seu exemplo. A forma com que você, homem, trata a sua esposa é um exemplo para os seus filhos. A forma com que você, esposa, trata o seu esposo é um exemplo para os seus filhos. Você está sendo observado todo o tempo. E é a maneira mais forte de ensinarmos é dando exemplo. Acho que já falamos bastante hoje, hein? Né? Primeiro GFC Talk, estreamos, graças a Deus. Espero que tenha sido proveitoso para você. A gente vai trazendo mais novos tópicos bacanas. Uma vez por semana a gente vai tentar estar lançando isso aqui. E pela graça de Deus, a gente pode ser bênção na vida de você. Amém. Na sua vida. Que Deus abençoe sua casa, seu casamento, seus planos e projetos, sua trajetória migratória. Seja toda abençoada em nome de Jesus. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.